Eis o maior bombardeiro furtivo da história, o B-2 Lança dos Estados Unidos. Não, espere, este é o Xi'an H-20 da China. Alguém copiou o dever de casa de outra pessoa? No episódio de hoje do The Infographics Show, vamos colocar o B-2 contra o H-20 e descobrir qual é o mais mortal. A Força Aérea do Exército de Libertação Popular da China confirmou em 2016 o desenvolvimento de um novo bombardeiro estratégico de longo alcance. Desde então, tudo tem sido mantido em segredo. Em 2024, autoridades insinuaram uma revelação iminente do H-20. As redes sociais ficaram agitadas com vídeos granulados de asas voadoras que acabaram sendo drones, ou apenas um bom CGI. Até o final de 2025 não houve apresentação oficial na pista. Nada de choque e pavor, apenas imagens conceituais esporádicas divulgadas pela mídia estatal e muitas promessas bastante confiantes. No papel, o H-20 é um monstro. Entusiastas chineses e fontes do governo descrevem uma máquina superior ao B-2 em quase todos os aspectos. Eles afirmam um alcance sem reabastecimento de 12.000 a 14.500 quilômetros. É um número enorme. Se isso for verdade, o H-20 poderia decolar da China, cruzar o Pacífico, atingir a costa oeste do Semeia e retornar a um avião-tanque aliado sem pousar. Eles alegam capacidade de até 45 toneladas, enquanto o B-2 leva de 20 a 27 toneladas conforme a configuração. Rumores indicam que ele terá 4 motores turbofan com bocais serrilhados para reduzir a assinatura térmica e torná-los invisíveis a sensores infravermelhos. Mas essas afirmações vêm acompanhadas de muito ceticismo. A China tem um histórico de projeções ousadas. Lembra do caça J-20? Ele deveria ser o principal predador do F-22, embora seja um jato capaz. Ele voou anos com motores russos porque a China não conseguia evitar que seus próprios motores explodissem ou derretessem. Dominar tecnologia de baixa observabilidade exige precisão detalhada. Não é só o formato do avião, mas também a composição da tinta e as tolerâncias de fabricação, medidas em milímetros. Um parafuso solto por uma fração de polegada em um bombardeiro furtivo pode brilhar como um farol no radar inimigo. Os Estados Unidos aperfeiçoaram essa tecnologia ao longo de décadas. O F-117 Nighthawk, o B-2 Spirit, o F-20 I-2 Raptor, o F-35 e agora o B-20 e um Raider, avaliações de inteligência dos IPOs Steaua, incluindo o relatório mais recente de 2024 e 2025, sugerem que, embora o H-20 seja real, sua capacidade operacional total pode não acontecer até a década de 2030. Então, o H-20 é um super B-2 ou é só um tigre de papel? Vamos trazê-los para o mundo real e descobrir, porque essa é a grande questão. Esses aviões só existem pela furtividade. Sem ela, são apenas alvos grandes, lentos e caros. Para um míssil superficiar, uma asa voadora subsônica não consegue escapar de um míssil. Ela não pode entrar em combate aéreo. Sua única defesa é nunca ser vista em primeiro lugar. A furtividade do B-2 Spirit é lendária. Ele tem uma seção transversal de radar estimada, entre 0,001 e 0,1 pés quadrados. Para um operador de radar, um B-2 não se parece com um bombardeiro de 170 pés de envergadura, mas sim com uma abelha ou pequeno pássaro, graças ao seu formato. O B-2 não possui estabilizadores verticais nem lemes de cauda voltados para cima, evitando a reflexão de ondas de radar. Sua forma é uma curva contínua e suave. Os motores são enterrados na asa, com dutos de ar em S que ocultam as pás das turbinas do radar. O escapamento é misturado com ar frio e direcionado sobre a asa para ocultar sua assinatura térmica de sensores infravermelhos no solo. O B-2 provou essa capacidade no mundo real. Ele já penetrou algumas das redes de defesa aérea mais densas do planeta. Em 1999, durante a Guerra do Kosovo, os B-2 voaram do Missouri até a Sérvia, lançaram JDAMs em alvos com precisão cirúrgica e depois voltaram para casa. Eles fizeram isso novamente no Iraque, na Líbia e em 2024 eles atacaram alvos Houthis no Iêmen por todo esse tempo. E mesmo com os inimigos cientes, o B-2 nunca foi abatido ou rastreado por radar de direcionamento. O H-20 quase certamente usará a mesma asa voadora. Forma é física, afinal de contas, mas a forma é só metade da batalha. Analistas duvidam da posição dos motores e do controle térmico do H-20. Os turbofans chineses sempre operaram mais quentes e menos eficientes que os americanos. Se os motores do H-20 forem muito quentes ou os bicos serrilhados mal projetados, o H-20 pode ser invisível ao radar, mas facilmente detectado por sensores infravermelhos. Agora, os radares também estão mais avançados.
Radares de baixa frequência podem detectar aeronaves stealth, mesmo sem travar o alvo para disparo de míssil. Imagine um conflito sobre Taiwan. Um esquadrão de B-2 Spirit decola de Guam e entra no espaço aéreo, seus revestimentos absorvendo as ondas de alta frequência das baterias S-400. Eles agem como fantasmas, atacam os centros de comando e somem antes que a Força Aérea do Exército de Libertação Popular decole seus caças. Vamos supor que o H-20 tente atacar um grupo de porta-aviões dos Isnaoba no Mar das Filipinas. O H-20 decola, mas, ao se aproximar da primeira cadeia de ilhas, aeronaves E-2D Hawkeye dos Ibeawa e radares avançados embarcados estão vasculhando os céus. Se o revestimento furtivo do H-20 for só 10% menos eficaz que o do B-2, ou se seus motores emitirem muito calor, um F-35 da Marinha dos Ichthysintalo pode detectá-lo. O H-20, por ser subsônico e indefeso, teria que lançar seus mísseis de cruzeiro de longe e recuar, esperando que atinjam o alvo. Isso transforma um ataque de penetração em ataque à distância, eliminando o propósito de construir um bombardeiro furtivo. No Teatro do Pacífico, a distância é o inimigo. É um oceano imenso e os bombardeiros precisam cobri-lo. O B-2 Spirit tem um alcance de cerca de 6.800 milhas, sem reabastecimento, mas o B-2 tem uma arma secreta, seu compartimento de reabastecimento para reabastecimento aéreo. O B-2 tem alcance praticamente ilimitado, restrito apenas pela resistência dos pilotos. Em junho de 2025, os B-2 voaram por 37 horas seguidas na Operação Martelo da Meia-Noite, missão de ataque contra instalações nucleares iranianas. Os bombardeiros saíram da base aérea de Whiteman, no Missouri, cruzaram o Atlântico, atingiram os alvos e voltaram, reabastecendo 3 vezes no caminho. Se os rumores forem verdadeiros, o H-20 pretende superar isso. As alegações de alcance máximo de 9.000 milhas são especificamente projetadas para um objetivo estratégico, a segunda cadeia de ilhas. A China quer ser capaz de decolar do continente e ameaçar bases do Simpecos em Niue em Guam e no Havaí, sem precisar depender de aviões-tanque. Por quê? Porque a frota de aviões-tanque da China é seu ponto fraco. Os Ipoceira possuem centenas desses aviões espalhados globalmente, enquanto a China ainda conta com poucos IBU-20S apesar do crescimento. Se houver guerra, esses aviões-tanque serão alvos fáceis. Ao equipar o H-20 com grandes tanques de combustível, a China busca eliminar a necessidade de aviões-tanque em ataques a Guam. Veja como isso impacta missões contra alvos como Guam. Um H-20 carregado de combustível pode decolar do centro da China, voar por rota curva para evitar detecção, lançar mísseis de cruzeiro na base aérea de Anderson e retornar à base. É uma capacidade assustadora que coloca o solo americano em risco. No entanto, o B-2 ainda mantém a vantagem da flexibilidade porque os Estados Unidos dominam a logística. Um B-2 pode atacar qualquer lugar na Terra, não importa se o alvo está na Coreia do Norte, no Irã ou na Antártida. O B-2 pode chegar lá. O H-20 está preso a uma rede de apoio mais fraca. Se quiser ir além do Havaí até o território continental do Etruissewa, precisará de apoio de aviões-tanque em céus hostis. Mas de que serve um bombardeiro se não consegue explodir as coisas? O B-2 Spirit é um grande transportador com B-2 Spirit de armas capazes de carregar até 18.000 quilos de munição. Ele é incrivelmente versátil. Pode carregar 80 bombas JDAM distintas de 225 quilos para atingir 80 alvos diferentes em uma única passagem, ou pode carregar 16 bombas enormes de 1.100 quilos cada. Mas o trunfo do B-2 é a GBU-57, uma bomba penetradora de grande porte. Essa bomba de 13.600 quilos foi projetada especificamente para atravessar montanhas e concreto reforçado, destruindo bunkers subterrâneos. E o B-2 é o único bombardeiro no mundo capaz de transportá-la. Se você é um líder inimigo, escondido em um posto de comando subterrâneo profundo, o B-2 é a única coisa na Terra da qual você tem medo. O H-20 afirma carregar mais, até 45 toneladas ou 90.000 libras. A principal arma do H-20 deve ser o míssil de cruzeiro CJ-20 e potencialmente novos mísseis hipersônicos. A China está apostando alto em armas de longo alcance, mísseis que você dispara de longe para não precisar se aproximar do alvo. Também existe o fator nuclear. Ambos os aviões têm capacidade nuclear. O B-2 transporta a bomba nuclear B-60 e um de rendimento variável. O H-20 vai carregar bomba nuclear de queda livre e mísseis de cruzeiro, completando a tríade nuclear da China e mostrando como essas armas mudam o jogo. Suponha que a missão seja destruir bunkers reforçados na Coreia do Norte ou Irã. O H-20 pode ter dificuldade se depender de mísseis de cruzeiro
cruzeiro. Talvez não tenham energia cinética para atravessar 18 metros de concreto reforçado. O B-2, no entanto, pode voar diretamente sobre o alvo e lançar uma GBU-57 MOP, transformando esse bunker em uma cratera. Por outro lado, se a missão for afundar um porta-aviões do ZEUA, o H-20 pode ter vantagem ao transportar um míssil antinávio hipersônico. O B-2 está atualmente integrando o JASSM, mas a China está, sem dúvida, à frente na corrida hipersônica. Porém, integrar armas em um bombardeiro furtivo é difícil, pois as portas do compartimento devem abrir e fechar sem comprometer o perfil furtivo. Os lançadores rotativos precisam funcionar perfeitamente todas as vezes. O ZEUA tem 30 anos de experiência fazendo isso. A China está fazendo isso pela primeira vez, e isso faz diferença. Agora vamos do maior ao mais inteligente. O B-2 é mais antigo, mas seu sistema vem sendo atualizado constantemente. Ele teve grandes melhorias na aviônica, radar e sistemas defensivos. Ele utiliza radar AESA de baixa chance de interceptação, ou seja, ele te vê sem que perceba que está sendo observado. Ele está integrado à rede Lynx 16, compartilhando dados instantaneamente com satélites, navios e o F-35. Ele tem um sistema defensivo que detecta ameaças de radar inimigas e traça rotas para evitá-las. O H-20 certamente contará com aviônicos chineses modernos, radar de varredura eletrônica ativa, sensores ópticos avançados e talvez até mira assistida por IA. A China é muito boa em eletrônicos. Pode-se argumentar que, por ser mais novo, o H-20 tem tecnologia básica mais moderna que a estrutura dos anos 1990 do B-2. O verdadeiro campo de batalha é o software. Os Estados Unidos possuem os melhores algoritmos de fusão de sensores. A habilidade do B-2 de se comunicar com um drone que se conecta a um satélite e a um submarino é um nível de integração que a China ainda busca alcançar. E o elemento humano nessas máquinas bilionárias? Pilotos também precisam comer, dormir e ir ao banheiro. O B-2 Spirit foi projetado para suportar a resistência humana em longas missões exaustivas. Como você lida tão bem com isso? O B-2 possui uma cama de campanha atrás dos assentos para cochilos, micro-ondas para refeições quentes e um vaso sanitário químico de aço inoxidável. Isso permite que a tripulação funcione por 2 dias sem pousar. E quanto ao H-20, pouco se sabe, mas considerando a doutrina militar que prioriza a máquina ao operador, a existência pode ser bem mais espartana, o que faz diferença. Um piloto cansado e com fome comete erros que você não pode se dar ao luxo de ter em um bombardeiro furtivo, mas mesmo o piloto mais descansado não pode voar com um avião quebrado. Bombardeiros furtivos são notoriamente conhecidos por ficarem muito tempo no hangar. O B-2 é famoso por exigir cerca de 119 horas de manutenção para cada hora que passa no ar, principalmente só para inspecionar o revestimento que absorve o radar. É um processo incrivelmente trabalhoso, mas os EUA o dominaram com hangares especializados com controle de clima e técnicos que consertam esses aviões há 20 anos. A China está entrando nesse setor agora, e manter bombardeiros furtivos é muito mais difícil que criar um protótipo. Se o revestimento furtivo do H-20 começar a descascar no ar úmido do Pacífico, ou se os motores exigirem revisões frequentes, a frota passará a maior parte do tempo no solo. Os Estados Unidos têm grande vantagem em dados de confiabilidade, sabendo o que quebra e como consertar, enquanto a China ainda enfrentará uma curva de aprendizado difícil. Após analisar dados, rumores e o fator humano, é hora de somar os pontos. Vamos conferir a tabela para ver quem leva o ouro. Quando se trata de furtividade e tecnologia, o B-2 Spirit garante a liderança. Enquanto o H-20 enfrenta desafios materiais não comprovados, o B-2 tem sensores superiores e histórico de vencer defesas aéreas reais. Quanto ao alcance, vamos considerar um empate. O H-20 pode teoricamente carregar mais combustível interno, mas o apoio estabelecido de reabastecedores do B-2 e seus registros comprovados de resistência equilibram a disputa. No entanto, o B-2 se destaca em armamentos e capacidade de carga, com precisão comprovada e podendo transportar o Massive Ordnance Penetrator, superando facilmente a alegação não verificada de 45 toneladas do H-20. A prontidão faz a maior diferença. O B-2 conta com uma cadeia de suprimentos madura e equipes experientes em combate. No fim das contas, se uma guerra começasse amanhã, o B-2 funcionaria, enquanto o H-20 ainda não existe operacionalmente. Vencedor: B-2 Spirit. Então, qual deles é mais mortal? O B-2 Spirit do Zepumameaiwa é o campeão indiscutível dos céus, operacional, testado em combate e sustentado pela máquina logística mais poderosa da história. Ele pode atingir qualquer alvo, em qualquer lugar e momento. O H-20, apesar da propaganda, é só uma lenda baseado em rumores e imagens, sem nunca ter lançado uma bomba em combate.
No entanto, precisamos fazer uma grande ressalva aqui. O B2 é uma tecnologia antiga. Foi introduzido na década de 1980. O H20 representa uma nação faminta, que avança rapidamente e está disposta a investir bilhões para superar os Centumditildá. Se o H20 corresponder a todas as suas especificações supostas, ele poderia teoricamente destronar o B2. Veja os sonhos nucleares do Irã sendo destruídos por bombas anti-bunker dos AMEUA ou clique neste vídeo.